Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é a questão da ciência e seus limites. Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. Hoje vamos filosofar com o professor Marcos Vinícius, que é filósofo e membro atuante da AME ABC. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e a ciência. Será que são antagônicos? Será que são opostos? Ou será que são complementares? Para que nós façamos qualquer coisa em nossas vidas, é necessário que nós acreditemos naquilo que nós estamos fazendo. E acreditar é ter fé. Será que a fé não é realmente o que move a ciência, assim como move a religião, assim como move a filosofia? Será que essa fé ela pode ser comprada? A gente pode ganhar a fé? Ou será que nós precisamos construí-la, cada um de nós, dentro de nós mesmos? E essa fé se transformar numa poderosa arma para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. É um pouquinho disso que nós vamos discutir hoje no nosso Ciência e Espiritualidade. Vamos à entrevista. Para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, estou com Marcos Vinícius Loures, que é professor de filosofia e também membro da AME ABC, aqui pertinho de São Paulo. Bom, Marcos, me diz uma coisa, por que alguns cientistas têm tanta resistência na hora de falar sobre fé? Bom, eu particularmente assim, eu tenho estudado isso, eu tenho formação em filosofia, nós temos uma disciplina na faculdade de filosofia que é filosofia da ciência, e nessa disciplina de filosofia da ciência a gente discute muito essa questão dos limites da ciência, o que é a ciência, quais os limites dela, que tipo de problema um cientista trabalha, qual é a prática do cientista, essa ideia, por exemplo, de que a ciência ela tem um método, o método científico, que é um método mais confiável que os outros, uma ideia, aliás, que a gente considera bastante questionável, porque de fato esse método científico, da maneira em que os cientistas, na verdade, se gabam, na verdade ele não existe, E nessas reflexões, eu sou bacharel em física também, então eu sentia que faltava alguma coisa. E ao me deparar com a filosofia, com essas discussões, eu pude perceber que, na verdade, é o seguinte, o cientista, na verdade, o praticante de ciência, o estudante de ciência, ele não conhece, na verdade, a ciência que ele pratica, Essa é uma ciência limitada, ele acha que a ciência dele apresenta o mundo realmente como esse mundo é, que a ciência é uma forma de verdade superior aos outros conhecimentos. Isso talvez tenha uma raiz histórica aí no século, que começa no século XVII, com o sucesso da física newtoniana, depois com o advento nos séculos XVIII e XIX do positivismo. Quer dizer, isso vai dando uma força para essa ciência que faz com que o cientista, na verdade, ele acredite que a ciência que ele exerce é uma ciência, uma forma superior de conhecimento. Só que, na verdade, quando a gente se depara sobre o que é a ciência, a prática, o que é esse conjunto de conhecimento chamado ciência, na verdade a gente percebe que a ciência ela é uma forma de construção humana e, portanto, sujeita a todas as vicissitudes de qualquer construção humana, sucessos e defeitos da construção humana, e não se fundamenta, na verdade, não se justifica esse medo do cientista, na verdade, em lidar com essas questões, ou essa repulsa dele em lidar com essas questões, Isso na verdade, resumindo assim um pouco essa pergunta inicial, eu diria o seguinte, o cientista, na verdade, a maioria das pessoas que pratica ciência desconhece completamente a ciência que pratica, porque se debruçasse sobre essas questões, de fato perceberia que o cientista não precisa ter medo de assumir outros elementos não materialistas. Como a gente estava falando, estudar ciência também é uma questão de fé. Sem dúvida, Eu vou citar aqui um epistemólogo, um filósofo chamado Thomas Kuhn. Ele escreveu um livro que, aliás, eu recomendo até que os nossos telespectadores leiam, que é o livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro de filosofia. E o Thomas Kuhn, nesse livro, ele trata da questão seguinte, o que é a ciência? Ele chama a ciência de ciência normal. Então, na verdade, assim, a ciência normal,
ela é uma ciência praticada assim, existe um conjunto de conhecimento que a gente inclusive vai para a escola, nós somos treinados nele, quer dizer, é uma maneira de interpretar o mundo que nos é ensinada. Então, a partir do momento que a gente entra na escola, que a gente, por exemplo, vai para o primeiro ano lá fazer o curso de física da gente, todos aqueles conhecimentos que a gente tem na escola são, na verdade, produto de um paradigma que a gente chama, né, de uma prática que é estabelecida. Então, as pessoas que vão chegando, elas vão sendo treinadas, os métodos, as experiências, tudo que faz parte da prática do cientista, isso, o cientista, a pessoa, aquela pessoa que está começando a estudar ciência, ela vai sendo treinada, né? Então, alguém chega, é como, por exemplo, você mostrar para mim uma chapa de raio-x e falar para mim assim, ó, diz o que tem aqui, eu não sei. Porque eu não fui treinado para isso, né? Então alguém vai me treinar, vai me dizer assim, olha, aqui quando acontecer isso você vai ver que tem um osso quebrado, aqui na verdade é um problema assim. Então eu sou treinado. Mas uma questão que eu coloco sempre é assim, quando aquela pessoa que te treinou falou que ali tinha um osso, que aqui tem isso, olha, que aqui nessa tomografia acontece tal coisa, a questão é, isso de fato corresponde à realidade? Será que aquele instrumento que está medindo aquilo e que eu estou sendo treinado para, porque eu estou sendo treinado para ver aquilo, é de fato a realidade que eu estou vendo? E o cientista acredita que sim. A maioria dos cientistas acredita que ele lida com entidades reais, né? Quando ele está falando de gravidade, por exemplo, ele acredita que a gravidade existe, que ela, né, que se eu vejo uma coisa cair, que tem alguma coisa puxando. Então a gente vai recebendo esse treinamento, né? Então a gente fica bonitinho no método, a gente conhece a teoria, a gente, na verdade, explica os fenômenos de acordo com o que a gente foi treinado, né? Só que, na verdade, a gente esquece, nesse processo todo, que esta ciência que eu fui treinado para ler experimentalmente, teoricamente, na verdade, é uma ciência, na verdade, é um modo de enxergar o mundo que na maioria das vezes, é simplesmente um modelo. Por exemplo, o modelo atômico, né? Eu explico um monte de coisa falando de átomos, não sei o quê. Quer dizer, os átomos são apenas um modelo, uma forma de eu olhar para o mundo. Quando eu dou uma explicação falando que átomo vibra, que uma molécula bate na outra, eu não estou necessariamente dizendo que átomo existe. Eu nem preciso me preocupar com isso. Porque aquela maneira de interpretar o modelo me permite descrever o mundo. E aí o que acontece? O cientista, sem esse momento de discussão, de voltar para dentro e discutir um pouco o que ele está estudando, aliás, os estudantes da área de ciências exatas têm aversão a esse tipo de discussão, eles acham que isso pende para o lado das ciências humanas e que não tem nada a ver com ele. Tem algumas experiências boas, por exemplo, eu sei que a Universidade Federal do ABC, que é uma universidade nova, colocou algumas disciplinas nesse sentido para poder ver se abre um pouco a cabeça do estudante de ciência, no sentido dele investigar também o que ele está praticando. É interessante isso, né? Sem dúvida. E aí o que acontece? Quando você se depara com essa questão, você percebe o seguinte, que o cientista, ele na verdade, ele é treinado, ele reproduz um corpo de conhecimento que é o paradigma que ele trabalha, que é exercido na ciência, e ao fazer isso, ele simplesmente, na verdade, está reproduzindo o que falaram para ele. Então alguém fala para ele, olha, aqui você interpreta isso desse jeito, porque o que está aparecendo aqui é isso. Alguém, obviamente, que foi treinado nesse paradigma está falando isso para ele. Passando um modelo já concebido, já pronto. Que ele aceita como se fosse uma verdade, certo. Que ele não questiona. E aí vira uma questão de fé. Ele acredita que aquilo é verdade. Certo. E para falar um pouquinho mais então, sobre essa questão de fé, a gente vai continuar no nosso próximo bloco. Vamos a uma breve pausa e voltamos já já.